Existem 12 milhões e 300 mil pessoas que vivem em favelas espalhadas pelo país. Mas quem são estes brasileiros e por que optaram por este tipo de moradia? Como garantem o sustento e como gastam seu dinheiro? Quais são os direitos destas pessoas? É o que você vai saber no nosso programa, que começa agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a realidade das favelas brasileiras. A Constituição Federal assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e determina que a lei deve punir todo tipo de discriminação que atente aos direitos e liberdades fundamentais. Para falar sobre o perfil das favelas brasileiras, eu converso com o advogado Thiago Sus, especialista em Direito Constitucional, e com Brasilmar Ferreira Nunes, professor e doutor em Sociologia. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Professor Brasilmar, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente se existe diferença entre favela e comunidade, já que a gente escuta falar muito nesses dois termos. Não há diferença de fundo. A palavra favela, só para explicar rapidamente, ela vem de um fato muito curioso, que são soldados que na época do Getúlio foram lutar em Canudos contra o padre Cícero, e naquela região você tinha uma vegetação que chamava favela, e quando eles voltaram para o Rio de Janeiro, se instalaram na frente do Catete, que tinha um morro, e que tinha a mesma vegetação, que também chamava favela. E daí eles se instalaram naquele morro e começaram a usar a expressão favela por causa da relação que eles viam da condição deles com a condição de Canudos. Então é uma coisa que surge meio do senso comum, do popular, e que se transformou quase que num conceito, né, favela. Dom Helder, já nos anos 1950, por aí, ele começa a agir nessas áreas, né, das metrópoles da época, Rio de Janeiro sobretudo, e ele trabalhou com a noção de comunidade. Ele não usava a expressão favela, ele usava a expressão comunidade. E foi essa expressão que ganhou um pouco mais de legitimidade, sobretudo junto aos moradores da área. Mas hoje não há mais diferença entre as duas. Né? Podemos falar dos dois jeitos? Absolutamente. Bom, doutor Sus, e a Constituição garante a igualdade de direitos. Mas quem mora nas comunidades ou nas favelas sente essa igualdade na prática? Não sente. Realmente, a situação daqueles que moram em comunidades ou favelas, como bem disse o professor, é uma situação que é diferente daquele que mora em grandes centros urbanos, né, espalhados aí pelo Brasil. Essa diferença ela é bem notória. E, na minha concepção, eles não sentem realmente que esse texto constitucional que consagra um princípio de tão elevada importância, talvez eles não sintam que isso venha, de algum modo, ao menos hoje, refletir com a realidade que eles passam, né? Bom, e a apenas 30 quilômetros da capital federal está a segunda maior favela do país. Conhecida como Sol Nascente, ela só perde em número de habitantes para a Rocinha, no Rio de Janeiro. E como tantas outras comunidades no país, também cresceu de forma desordenada. Nos anos 90, o local era formado por chácaras que produziam vários tipos de alimentos e abasteciam a capital federal. Com o desenvolvimento de Brasília e a chegada de pessoas de vários estados, o Sol Nascente virou oportunidade de moradia. Pouco a pouco, as chácaras foram divididas em lotes. O crescimento foi desordenado e, com isto, falta infraestrutura. Foi uma ocupação sem a menor avaliação ambiental. As ruas não respeitam o menor padrão de contenção de erosões. E você tem a própria bacia do descoberto comprometida porque ainda não há saneamento. De acordo com o IBGE, em 2010 eram 56 mil pessoas. Hoje já são mais de 100 mil moradores. E a especulação imobiliária também é grande. O anúncio mostra que a cada ano aumenta o valor comercial dos imóveis. O Sol Nascente é dividido em 3 trechos, mas apenas um é regularizado. Esse advogado explica que a ocupação da área começou com pequenas invasões. Aos poucos, as pessoas foram comprando lotes e construindo sem nenhum planejamento. Ela tem a oferta do terreno, tem o dinheiro para comprar, compra, constrói sua casa e depois de 1, 2, 3 anos, a gente está vendo aqui que tem uma cidade construída,
com energia elétrica, com tudo, vem o governo dizer que a área não é regular, que não tem escritura. Então você tem um descompasso entre o que é a legislação e o que é a realidade. Doutor Sus, como explicar que essas casas têm água, têm energia elétrica e são irregulares? Muitas vezes o poder público não acaba deixando as pessoas invadirem, ficarem ali, depois não tem mais como retirá-las do local? Exatamente, essa é a grande questão. O poder público se omite quando da chegada da população, das pessoas em determinada região, vai consentindo, inclusive fornece, como acabamos de ver, água, luz e outros serviços, sem dúvida, até também são fornecidos, e aí depois tem essa situação esdrúxula aí instalada, né? Pessoas com uma deficiência extrema na infraestrutura e, enfim, saúde e por aí vai. Professor Brasimar, qual é o maior problema geralmente dessas favelas? É o crescimento desordenado? Favela não é problema, a favela é solução. Tá? Favela é solução. O Brasil é um dos países onde a distribuição de renda é das mais desiguais no mundo. No mundo, não é na América Latina ou na América do Sul, é no planeta. Portanto, nós temos uma parcela, como você bem disse no início do programa, 10% da população brasileira mora em favelas. Significa o quê? Que nós temos pelo menos 10% da população brasileira que não tem condições de não morar na favela. A alternativa seria morar na rua. Esse pessoal, se tirar dali, eles vão para outro lugar. Então, essa questão, eu acho que recoloca o debate sobre a favela. Tá? Então, nós poderíamos pensar, por exemplo, no fato de que, em sendo solução, teria que haver mecanismos governamentais de regularização ou de investimento. O grande problema da favela é a ausência do Estado. Né? O Estado só entra lá como repressor, é policial, é o Estado policial. O Estado investidor, o Estado que vai oferecer serviços coletivos para a população, não aparece. As imagens que foram mostradas agora é isso, as ruas cheias de lixo, sem saneamento. Se você encarar o problema como solução, aquilo passa a ser prioridade da política pública estatal, percebe? Então, eu acho que tem uma confusão do ponto de vista da concepção do que seria a favela e o que seria necessário ser feito para adequá-la às condições contemporâneas de vida urbana. Tá? Ou seja, acesso a serviços, a transporte, a lazer, a educação, a saúde, todas essas coisas. Como todo e qualquer morador da cidade. Que a classe média tem, e as classes mais populares, de menor renda, têm uma dificuldade enorme e a gente pensa que eles são malucos, ou estão contra a lei, invadindo terra pública e coisa do tipo. Doutor Sus, como é feito o processo de regularização de uma favela? Que é importante para poder resolver tudo isso que nós estamos falando aqui. A regularização se dá por vontade política. A verdade seja dita, né? Exatamente. A vontade política que vai nortear, que a partir dessa vontade desse governante, dessa gestão política, digamos assim, né? Movida por alguma coisa, vai lá e vai tentar bolar um plano de ação para poder delimitar as áreas, para fazer a infraestrutura correta, para que haja realmente uma condição de saneamento básico, educação, onde serão os pontos para se alocarem escolas, fóruns, enfim, para que delegacias também, dentre outros órgãos públicos que possam, de algum modo, trazer àquela população o bem-estar que nós aqui nos grandes centros urbanos temos de uma maneira um tanto quanto comum até, né, professor? Somente para complementar o argumento do doutor que ele acabou de expressar agora, eu gostaria de exemplificar um dado bastante sintomático. Nós moramos no Distrito Federal, né? Nós temos uma cidade aqui que é uma das maiores das nossas cidades dentro do Distrito Federal, que é Ceilândia. Ceilândia vem da onde? Vem de CEI. O que é CEI? Comissão de Erradicação de Invasões, que foi na época da construção de Brasília. O pessoal morava numa área aqui do plano, acabou a construção, pegou esse pessoal e jogou no meio do mato, na Ceilândia, e virou Ceilândia. Essa cidade, no início, era uma favela e era extremamente estigmatizada por todo mundo. Hoje é uma das cidades mais importantes das nossas cidades, das nossas regiões administrativas. Ou seja, na medida que o Estado começa a se preocupar
com a oferta de condições de vida, você começa a sentir que há um movimento, né, vamos dizer assim, que vai fazendo que aquilo se transforme numa verdadeira cidade. Hoje tem universidade, tem hospital, tem escolas, tem tudo. E tem pode servir de exemplo, né? É um exemplo. Bom, e a nossa equipe foi às ruas para conferir o que as pessoas querem saber sobre este tema. Vamos ver. A venda de imóveis nas favelas é informal ou a pessoa tem como comprovar a propriedade? Doutor Sus, como é feita essa venda? O direito de propriedade também é garantido nessas comunidades? Deveria ser garantido, mas em razão da omissão do Estado, fica difícil de se chegar a uma conclusão do ponto de vista jurídico de delimitações, de registro, até mesmo de uma cessão de direito de determinadas áreas, a depender da área que está instalada, digamos, essa comunidade, fica difícil de se colocar limites jurídicos naquele espaço físico ali. Então, na maioria das vezes, essas vendas, salvo engano, ocorrem realmente de forma informal. Um vai vendendo para o outro e essas relações meramente de fato, né, que vão envolvendo a pecúnia, o dinheiro, não garante a essas pessoas a mesma segurança que nós temos aqui quando se faz pelo menos uma cessão de direito, né, que é uma área que não é possível fazer uma escritura pública porque tem algumas deficiências, não preenche alguns requisitos legais, mas que o cartório aceita o registro daquela compra e venda, daquele negócio jurídico, né? Em razão de haver um mínimo, digamos assim, do ponto de vista jurídico, um mínimo para essa relação se consolidar. Não acontece muitas vezes nas comunidades, nas favelas, em razão de tudo isso, né? Essa dificuldade de você regularizar juridicamente a propriedade é uma prova cabal da fragilidade da existência dessas famílias que moram nessas áreas, entendeu? Eles são profundamente vulneráveis. O indivíduo, você imagina a angústia que deve ser você chegar em casa, sair do trabalho, chegar na sua casa e não saber se a casa está lá ou se o governo passou um trator em cima. Ou de você acordar de manhã e estar cercado de trator para derrubar a sua casa e você não sabe para onde vai levar sua família, seus filhos, etc. Entendeu? Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje o tema da nossa conversa é o perfil das favelas no Brasil. Aqui no estúdio eu recebo Brasilmar Ferreira Nunes, professor e doutor em Sociologia, e o advogado Tiago Sus, especialista em Direito Constitucional. Em uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Favela, com o apoio do Instituto Data Popular e da CUFA, Central Única das Favelas, mostra quem são as pessoas que vivem nas comunidades espalhadas pelo país. O levantamento ouviu 2.000 moradores de 63 favelas, localizadas em 9 regiões metropolitanas e também no Distrito Federal. A população das favelas é jovem. A média de idade é de 29 anos. 67% dos moradores são negros. Mais de 50% são mulheres e 70% delas são mães. 61% dos moradores pertencem à classe média e 69% trabalham ou estão procurando emprego. E uma curiosidade é que eles são mais conectados aos meios tecnológicos do que os moradores de outros locais. 57% já tiveram aumento de renda graças à internet. Doutor Sus, a pesquisa mostra alguns contrastes. Enquanto 61% são da classe média, 53% afirmaram que já passaram fome. Isso mostra também que as pessoas estão conquistando melhores condições de vida ou está mudando aí, havendo uma mobilidade entre os moradores? É realmente um paradoxo, né? O fato é que existem pessoas também na classe média, me parece, que de algum modo não mais conseguem, se dizem pelo menos classe média, não mais conseguem de algum modo, sobreviver, na verdade, dentro daquilo que nós concebemos como o meio ideal, que seriam os grandes centros urbanos ou as cidades, ainda que não grandes centros urbanos, as cidades mais estruturadas. Então, partem também, me parece, para essas comunidades como forma de algum modo, também tentarem angariar alguma qualidade de vida. É um lugar onde vão, como a gente já conversou, adquirirem uma propriedade, entre aspas, né, de uma forma mais
fácil, enfim, e vão pagar também algum preço em razão da ausência de estrutura, mas de algum modo parece que há alguns veem nisso algum tipo de compensação. Realmente uma boa questão para a gente discutir, debater e tentar de algum modo contribuir para esse enfrentamento dessas dificuldades, né? Então, vou trazer outro dado aqui para o senhor analisar, professor Brasilmar. 2,7 milhões de pessoas nas favelas são passageiros de avião, mas 2,5 milhões têm dificuldade de pagar as contas. Que análise a gente pode fazer disso? Qual a diferença da classe média? Todo mundo com dificuldade de pagar as contas. Todo mundo tem dificuldade de pagar a conta, todo mundo anda de avião. É a mesma coisa. Tem que parar com essa história de achar que a favela não faz parte da sociedade, são marginais da sociedade. O que eu quero chamar a atenção é que a favela não é fora da sociedade, ela faz parte. E a pesquisa está mostrando isso. As pessoas são assalariadas, as pessoas têm acesso à moeda, que você sem acesso à moeda, você não vive no meio urbano. Agora, o senhor acha que está mudando o perfil de quem vive numa favela ou desde o início vem esse perfil? Não, está mudando bastante, aliás. Aliás, nós temos que botar a coisa, os pingos nos is. Tem moradores de áreas consideradas favelas que não saem de lá nem morto. Ele quer morar lá a vida inteira. Isso é muito frequente no Rio de Janeiro, por exemplo, onde as favelas são muito tradicionais. Elas vêm desde o início do século XX. Entendeu? As pessoas estão no ambiente deles, entendeu? Você tem vizinhança, tem amigos, tem filhos, tem netos, tem gerações que moram em favela, entendeu? Então, na verdade, o que a gente observou nos últimos 12 anos para cá, no Brasil, houve uma maior condição de acesso à moeda para essas populações. Houve uma maior democratização de acesso ao mercado de consumo. Onde é que a gente nota isso? Nesse perfil de população favelada. Porque na classe média sempre foi muito, muito tranquilo, né? A gente sempre viajou de avião, a gente sempre morou em área com todos os recursos, a gente não sente. O que a pesquisa está mostrando é isso. Houve uma mobilidade do ponto de vista econômico, ainda não temos ainda mobilidade do ponto de vista social, porque eles ainda são muito discriminados, tá? Como moradores de favela, são ainda muito discriminados, mas do ponto de vista econômico eles têm acesso a crédito, aí compra passagem a crédito como nós compramos também, né? Vamos falar a verdade, ninguém paga passagem à vista hoje, nem a classe média. E eles também fazem a mesma coisa, pronto. Bom, e como garantir a geração de empregos na própria comunidade? Enquanto muitos moradores usam a internet como fonte de renda, como a gente mostrou aqui, outros querem montar um negócio que não seja apenas virtual. E nós temos uma pergunta justamente sobre isso. Vamos ver. Como é o procedimento para quem quer abrir um comércio em uma favela? Doutor Sus, os procedimentos são o mesmo de um negócio montado em qualquer lugar? Normalmente, do ponto de vista estritamente legal, são os mesmos para qualquer tipo de atividade e como se fosse colocar, do ponto de vista o local físico dessa atividade, fosse em qualquer lugar. Então, se eu vou abrir um comércio no Rio de Janeiro, ainda que seja numa favela, do ponto de vista jurídico, os requisitos são os mesmos. São exatamente os mesmos. O fato do local não ter escritura, de ser irregular, pode ser um problema? Talvez ele tenha algum entrave do ponto de vista burocrático, né? Quando se for fazer alguns tipos de negócio jurídico. Mas isso, num primeiro momento, não impediria ele, do ponto de vista fático, de já passar a desempenhar algum papel econômico. Bom, vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. O Estado é obrigado a oferecer todos os serviços públicos para quem vive em favela? Professor, o senhor já falou aqui que é responsabilidade do Estado, não é mesmo? Somos todos iguais diante da lei, né? Não é esse o primeiro artigo da Constituição, doutor? Claro que é obrigado. O fato dele não fazer é falha dele. Não é que não há obrigação de oferecer. A gente conhece casos que ocorrem dentro das administrações públicas extremamente curiosos. Outro dia eu estava numa repartição, estava se discutindo a arborização, né, plantação de árvores no espaço público. Aí um dos gestores públicos que estava na conversa falou, não, a gente disse que plantou as árvores, mas não plantava lá não, que as pessoas não sabem nem o que é isso. Eles não dão a mínima importância para isso. Mostra muito bem o descaso que existe para determinados investimentos que são que melhoram a qualidade de vida dos indivíduos e das famílias e que lá é colocado em plano absolutamente secundário. Isso, claro que eles têm o mesmo direito.
Tem que dizer para essa moça. Claro que tem o mesmo direito. Por que não teria? Entendeu? É isso. Um levantamento feito pelo Data Favela também mostrou como os moradores se sentem quando o assunto é discriminação pelo local onde eles vivem. Mais de 80% deles acham que sofrem preconceito e 64% acreditam que as favelas são noticiadas de forma negativa. Mas e o que pensam as pessoas nas ruas? Existe o preconceito? Como mudar isto? Eu acho que o preconceito existe sim. Eu não sei até que ponto isso um dia poderá terminar. E o que poderia ser feito seria muita educação. O caminho para se mudar o país é a educação. Então a gente tem que começar mesmo na escola, tem que começar com as crianças, tem que conscientizar as pessoas. Você tem que parar de ficar classificando as pessoas. Só porque a classe da pessoa é baixa, eu não acho que isso é uma coisa boa. E tem que dar mais oportunidades às pessoas e a educação é que a gente mais está precisando agora. O governo deveria investir mais na educação, porque eu acho que é o mais importante no momento. Porque sem educação não existe emprego, não existe nada. Acho que a educação é fundamental. Professor Brasilmar, é isso mesmo, a educação é fundamental? Eu acho que o pessoal está certo, ele está bastante na linha coerente. Mas eu acho que também tem outra questão aí, entendeu? Quer dizer, por exemplo, a gente sabe que os bandos de traficantes, essas gangues, essas quadrilhas todas, eles têm locos de habitação, de moradia, de ação em favelas, por várias razões. Tá? Então, o que acontece é que o pessoal que não mora lá, olha aquilo, eles criminalizam o lugar. Generaliza, né? Generaliza. Todo morador de favela é um criminoso ou um potencial criminoso. Entendeu? O que não é verdade. E como mudar essa visão, professor? Eu tenho a impressão que uma das coisas que eles esqueceram de lembrar, esqueceram de modo de dizer, entre aspas, né? Eu acho que a mídia tem um papel importantíssimo nisso. Entendeu? A mídia cria representações de mundo. Né? Eu acho que esse tipo de tratamento midiático, né, do problema favela, né, ou da solução favela, né, aos poucos mexe com as mentalidades. Então eu acho que tem a escola, com certeza, mas tem sobretudo a mídia nos tempos contemporâneos. A importância é muito grande da mídia na construção dessa visão deturpada da favela pela nossa sociedade. E para o senhor, doutor Susso, o que pode ser feito para poder acabar com esse preconceito, mudar a visão que você tem? É um mix de situações. Se fosse para sugerir algo para fins de melhora desses ambientes, das comunidades, etc., e tudo de um modo geral, óbvio que eu não quero ser exaustivo, apenas exemplificando, poderia realmente ser uma chamada, talvez, quem sabe até, né, professor, pela mídia, e talvez estejamos aqui nós contribuindo para essa chamada também, no sentido de conscientizar os atuais governantes e aqueles potenciais que estão pensando aí, né, nas próximas eleições, de que esse povo existe, essa parcela da população existe, esses lugares existem, né? Vamos dar atenção, para a devida atenção, vamos estruturar, vamos colocar escolas, vamos colocar creche para que os pais possam trabalhar, viverem uma vida digna, né? E à medida que esse tempo vai passando, eu não tenho dúvida que todo esse cenário de pobreza vai sumir, enfim, eu acho que teremos mais riquezas, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista econômico, enfim, de todas as ordens, me parece. Que isso aconteça o mais rápido possível, né? Que aconteça o mais rápido possível é o nosso desejo, sem dúvida. O artigo 5º está chegando ao final. Dr. Susso, professor Brasilmar, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco no estúdio da TV Justiça e obrigada também pela sua companhia. Para rever estes e outros programas, acesse o site tvjustiça.jus.br e se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.